Eu estudava advocacia e um colega chegou perto de mim e falou: eu estou fazendo uma coisa que você vai gostar. Eu falei: o que é? Ele falou: vai lá em casa amanhã que eu te mostro. E ele tinha comprado um laboratório de preto e branco. Aí eu vi ele fazer aquilo, obcequei. Falei: amanhã você vai na cidade comprar comigo? Ele falou: vou. Aí nós fomos para a cidade, compramos todo o equipamento necessário e eu, sem saber nada, cheguei e coloquei um papel lá, o papel ficou branco, o papel ficou preto, eu não sabia mexer. Foi indo, eu acertei. E eu vou te falar uma coisa, a fotografia, ela exige anos de você, anos. A pessoa que compra uma Nikon hoje maravilhosa, que faz tudo, pensa que amanhã ela sabe fotografar. Não adianta, não é por aí, leva-se anos. Eu tenho um arquivo maravilhoso, com milhares de fotos, mas foram feitos durante 50 anos, 60. Você sai com a máquina na mão, roda um dia inteiro na cidade, você não acha uma coisa bonita para fotografar. Bonita que eu estou falando, que interessa as outras pessoas olharem. Não é chegar e bater uma foto, uma batida de carro, não é isso, é você descobrir alguma coisa diferente e que atraia qualquer tipo de pessoa, seja homem, mulher, velho, novo, que ele olhe e goste. Isso é que você tem que fazer. Então você não faz do dia para a noite. Bem, o mercado estava muito difícil. Muito interessante é que eu expunha na feira, na Praça da Liberdade, na feira de artesanato, e não vendia nada. E um dia um cara falou: arranja um rosto de Cristo para mim, daqui para cima. Eu falei: eu tenho um, eu arranjo para você, até uma gravura francesa. Eu fiz e coloquei lá. Quando chegou no outro domingo, apareceram 5, 6 pessoas querendo comprar. Aí eu peguei, marquei para outra semana, entreguei as 6, aí apareceram mais 12. Tinha dia de eu vender 40 faixas de Cristo. Eu mandava para a Itália, mandava para outros países, o povo comprava e falava: vai para tal lugar, vai para tal lugar. Tinha gente que comprava o rosto de Cristo meu de 1 metro de altura, mas era um rosto maravilhoso, maravilhoso. Sabe, era uma gravura que eu achei numa fazenda, uma gravura francesa. Dali, a única coisa que vendia era o Cristo. Mas dali eu comecei a abrir. Aí um me procurou para um casamento, o outro procurou, e eu me acertei em cheio com o casamento. Porque o meu negócio é rosto, é ver o rosto da pessoa, olhar a pessoa e ver o que fica bom naquele rosto. Porque, por estranho que pareça, se você está aqui, vira isso para cá, já mudou tudo. Se um movimento desse tamanho assim, mudou seu ângulo totalmente. Então tem gente que fala: eu não sou fotogênica. Várias mulheres falam, todas as mulheres falam: eu não sou fotogênica. Não é, não procura um fotógrafo especialista. Bate fotografia com um primo, com a máquina na mão, que não tem técnica, não tem experiência de rosto, certo? Aí eu acertei em cheio. As pessoas começaram a ficar mais bonitas do que elas estavam, uma falando para outra, e eu atingi quase 20 mil serviços de social. Entre bodas, casamentos, mais de 20 mil casamentos sociais, serviços sociais. A fotografia surge na minha vida, muito novo, com a história do meu avô Salvador Trópia.
Salvador começa cinema em Ouro Preto, como cinema mudo, e traz a primeira leitura do cinema dublado. E começa a ter uma rede pelo interior de Minas, onde os filhos dele, que eram 4, cada um começa a presenciar uma cidade para ter essa leitura da família. Meu pai entra no cinema em Pedro Leopoldo e Sabará, e em Pedro Leopoldo, ele como exibidor de cinema, Milton Trópia, começa a fotografar na década de 50 e traz junto com o cinema um estúdio com leituras de luzes de cinema hollywoodiana. Então ele começa a fotografar as mulheres do cotidiano de Pedro Leopoldo e Matosinhos naquela época com a leitura de atrizes de Hollywood. E aí ele começa a trazer essa bagagem forte do cinema e fotografia. Ele muda para Ouro Preto em 1957, onde eu acabei nascendo em Pedro Leopoldo em 1956, venho para Ouro Preto com 1 ano e começo a me identificar com a fotografia por ele no final da década de 60 e princípio da década de 70, onde o laboratório era a minha casa. A casa era o laboratório, a gente não sabia direito onde morava. E ele trabalhava muito com PIB, com casamento, era um fotógrafo completo. E essa é a minha primeiro movimento com a fotografia, dentro de um laboratório, revelando, copiando e fixando. Esse é o princípio da minha relação com a fotografia. Papai já traz em Ouro Preto uma fotografia muito clara, muito clean. Começa a fotografar Ouro Preto, do preto e branco, com luz diferenciada, com uma leitura estética muito estudada. E aí, de 70 para frente, ele tem um problema de saúde, para de fotografar e eu continuo o segmento dele. Esse é o princípio da minha história da fotografia. A minha trajetória fotográfica começa nesse período dos anos 70 em Ouro Preto. Eu fazia técnico de mineração. Meu pai tinha deixado de ter uma loja por problemas pessoais e a minha formação em técnico de mineração me deu um escuro na vida. Eu nunca vou ser técnico. Então, naquele momento, eu parei de estudar e propus a ele de abrir uma loja de fotografia. A gente abre uma loja de fotografia em Ouro Preto e eu começo a trabalhar com fotografia em todo o seu segmento. Retrato de carteira, casamento. E Ouro Preto tinha uma indústria que era muito forte, que era a Alcan Alumínio do Brasil. Eu começo a fotografar na área industrial para a Alcan, e daí eu volto para a mineração indiretamente, a metalurgia, mas a minha primeira trajetória dentro da fotografia, além da loja, foi a foto industrial. Depois trabalhei com a Vale, trabalhei com a Uzi Minas, uma empresa que eu acho que é excelência, que foi a CBMM, e daí essa loja durou um tempo e acabou. Em alguns percursos da trajetória da história, eu mudo para Belo Horizonte para tentar um caminho novo na fotografia, que era estúdio. Com a minha formação em laboratório, eu nunca fui muito de laboratório. Eu tinha um trauma do cheiro dos reveladores, da química, que eu acho que veio do princípio da fotografia. E acabei partindo para uma fotografia onde eu clicava, mas eu não via o produto, eu não fazia o produto final. Eu tinha sempre um laboratorista ou algum laboratório de confiança que finalizava. Em Belo Horizonte, teve várias trajetórias. Eu descobri que Belo Horizonte era o único lugar que a gente não era capacitado pelo currículo. Era por quem indica. E isso era uma dificuldade, você nunca tinha mercado. Mas por sorte minha e alguns amigos por Ouro Preto, encontrei um amigo que eu comecei a fotografar para a revista Isto É. Era um projeto novo em Belo Horizonte e eu entro na Isto É pela formação da minha fotografia com slides, porque lá eles já trabalhavam com slide, que é o diapositivo. Comecei a fotografando com a Isto É, ficamos 2 anos,
com esse projeto em Belo Horizonte. Depois eu vou para um trabalho pessoal que eu acabei tendo um estúdio, onde eu fazia 4 revistas segmentadas, que era cavalo, supermercado, moda e era construção civil. Desse trabalho segmentado, foi um momento muito glorioso, um bom estúdio, surge o jornal O Tempo como oportunidade de trabalho, que foi o começo do tempo. Aí eu acabei foi um dos primeiros trabalhos que eu conquistei por portfólio. Eu fui fazer uma entrevista e meu portfólio fazia todo sentido para atender um caderno de cultura que abria a página inteira e com uma formação de revista. Fiquei no jornal por 1 ano e meio, 2 anos, saio do jornal e volto para Ouro Preto, onde eu trabalho com cidades históricas brasileiras. E aí vem outros trabalhos, já na área de freela, com todas essas cidades. Foi um trabalho que eu fiz para um site, 10 cidades brasileiras, e depois para cidades históricas, 25 cidades históricas mineiras.